Se a salvação é pela graça, para que a lei? Querido amigo, querida amiga, uma pessoa salva em Jesus Cristo pela graça, inclusive em Romanos capítulo 3, verso 28, nós lemos assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E eu quero fazer uma observação. Para ser salvo pelas obras da lei, teria como, sabe como? O homem precisaria nascer santo e nunca pecar por toda a sua existência. Essa pessoa não precisa de um Salvador, não precisaria de um Salvador. Ela poderia dizer: eu sou santo, não preciso de Salvador, sou justificado pelas obras da lei. Mas, infelizmente, todos pecaram. Não é? Desde que Adão transgrediu, todos já nascem transgressores, a não ser Jesus, que nasceu, embora tenha nascido de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, ele é santo, imaculado, por isso foi santo, imaculado como homem, né, e vive para todo sempre. Portanto, é impossível o homem se salvar pelas obras da lei, ele precisa de receber o presente de Deus, graça, favor e merecido. Mas se a salvação é pela graça, para que a lei? Até onde a obediência está atrelada à salvação? Observe, uma pessoa salva, ela é salva do quê? Ela é salva porque ela está em pecado, ela está na transgressão. Jesus veio nos salvar do pecado e não no pecado. Uma pessoa verdadeiramente salva, primeiro, ela abre o coração para Jesus e ela almeja uma nova vida. Essa pessoa, ela quer libertação dos seus defeitos de caráter, dos seus pecados. Nasce no seu coração a fome e sede de justiça, conforme Mateus capítulo 5, verso 6. Fome e sede de justiça quer dizer de perfeição, de ser livre dos seus defeitos, dos seus pecados. Esse é o verdadeiro salvo. Então, essa pessoa, ela agora vai buscar fazer a vontade de Deus. E é nisso que a obediência está atrelada à salvação, pelo fato de que o homem, ele caiu no pecado, ele se tornou transgressor da lei. Jesus veio nos salvar do pecado, e Tito 2,14 diz: ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Então, a redenção, ela prevê não só a justificação do homem, mas a santificação do homem, a limpeza do pecado. Não tem como uma pessoa ser salva no pecado. É aí que entra a obediência e as obras. Ela vai entrar automaticamente. Se eu sou salvo do pecado, eu quero me ver livre do pecado. E para onde eu recorro? Qual o padrão de justiça? A santa lei de Deus, obviamente. E desde que Adão pecou, porque a Bíblia diz que Adão transgrediu, Romanos 5, verso 14, e Romanos 4, verso 15, onde não há lei, não há transgressão. Mas não havia lei no tempo de Adão? Como assim? Não havia leis escritas. A lei escrita veio a partir de Moisés. Eles não precisavam de leis escritas até Moisés. Mas era a mesma lei. Adão transgrediu, precisava de redenção, o salário do pecado é a morte. Jesus pagou, não para permanecermos no pecado. A lei é tão sagrada, querido amigo, querida amiga, que Deus preferiu que o seu filho morresse, ao invés de anular a santa lei. Você entendeu isso? Ao invés de Deus anular a lei, rebaixar a lei, Deus preferiu que alguém pagasse o preço para que sua lei se tornasse inalterada. Porque do contrário, viraria uma baderna no céu. Imagina o céu sem ordem, sem lei, sem um padrão moral. É assim, queridos, que a obediência está atrelada à salvação. O homem é salvo pela graça independente de obras, mas ele é salvo para ser purificado. Em Apocalipse, por 8 vezes aparece a sentença ao que vencer. Apocalipse 2:7, Apocalipse 2:11, Apocalipse 2:17, enfim, em todas as cartas aparece ao que vencer, e no final do livro de Apocalipse, Apocalipse 21:7, diz: quem vencer dará todas as coisas. Mas vencer o quê? Está muito claro, a vitória é sobre o pecado. Isso está em 1 João 5, verso 4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, ou seja, o pecado, a nossa fé. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem crê no quê? Quem crê no poder de Deus para redimi-lo do pecado.
Aí está a justificação atrelado com santificação. Não tem como separar, não tem como uma pessoa ser salva pela graça e estar livre para pecar, não precisa guardar a lei. Que salvação é essa? Essa pessoa não quer a salvação de Deus, porque a salvação de Deus prevê purificação. O verdadeiro salvo, ele quer estar livre do pecado. Libertação do pecado é harmonia com a santa lei de Deus, até que todos cheguemos à perfeição, conforme Efésios capítulo 4 e verso 13, Efésios capítulo 5, verso 27, quando Jesus vier, ele vem buscar uma igreja pura, sem mácula ou coisa semelhante. É assim que a obediência está atrelada à salvação, salvos unicamente por um presente pela graça, mas salvos de verdade para ser libertos completamente do pecado. Um abraço.